Eu nasci em Belém, Hum. em 1940, dia 28 de março. De família de Belém mesmo? Não, é uma família cuja origem é o seguinte. Meu pai veio do Rio Grande do Norte quando era muito criancinha, não sei exatamente com que idade, mas ele devia ser um bebê, no começo do século, ou no fim do século XIX. Meu pai nasceu em 1895 e veio para Natal. Ele nasceu em Natal, a família dele, de origem portuguesa, nasceu em Natal. Tá? De Natal, a família dele se deslocou para a Amazônia. E chegaram aqui, ou no começo do século, eu não sei exatamente o ano. Mas vamos situar na passagem do século XIX para o século XX. Ele trafegou por esses rios aí, ele morou em Santarém, ele morou no Rio Madeira com a família dele, e sempre criado por tios. Meu pai não teve uma formação escolar, ele foi e aprendeu a ler com tios, tudo em casa, né? E assim ele foi levando a vida, se casou muito cedo, constituiu uma primeira família, e depois ele veio para o Pará, e passou por Santarém, e finalmente foi bater com os costados em Viseu, na fronteira com o Maranhão. Ali em Viseu se desenrolava uma prospecção de ouro, e meu pai trabalhava com isso. Meu pai comprava ouro, ouro bruto, né? E trazia isso para Belém. Ele tinha um cunhado que trabalhava com isso. Transformava aquele ouro bruto, tratavam o ouro e assim eles iam vivendo. Lá em Viseu ele conheceu ele enviuvou em Belém, por volta de 1935, por aí. Enviuvou e casou com a minha mãe em 1939. Tá? Em 1939 eles fizeram umas coisas lá e a minha mãe, em função dessas coisas, ficou grávida de mim. E eu nasci em 1940. Nasci em Belém. Logo fomos para Viseu, de onde era a família da minha mãe. E em Viseu eu vivi de 1 até os 6 anos de idade. 6 anos eu voltei para Belém, com meu pai, fomos morar na Avenida Ceará, e aí, a partir da Avenida Ceará, a minha vida se desenrolou em Belém do Pará. E onde você foi estudar? Naquele momento, num grupo escolar chamado José Olímpio, que fica no final da Avenida Ceará. Ali. Certo? Depois disso, nós nos mudamos para a Cidade Velha. Eu fui estudar num grupo escolar Rui Barbosa, que fica ali atrás da igrejinha de São João. Tá? Mais tarde, eu voltei, estudei no Vilhena Alves, também um grupo escolar. Do Vilhena Alves, voltei para o Rui Barbosa, certo? Do Rui Barbosa, fui para o Par de Carvalho. E dessa experiência, antes de chegar no Par de Carvalho, qual é o balanço que tu faz dessa escola pública? Tu acha assim que foi boa para a tua formação? Era uma boa escola pública? Com certeza. Com certeza. A escola pública, ela teve um papel importantíssimo naquela época em Belém. Era um papel muito maior, eu acredito, do que tem hoje em dia. Porque os grupos escolares formavam uma base muito forte para os alunos naquela época. Eram bons alunos que saíam dos grupos escolares.
Naquela época, para você sair do grupo escolar para o ginásio, você tinha que fazer um exame de admissão, uma espécie de vestibular. E eu fiz no Parque de Carvalho, que era o mais difícil, o mais concorrido e o mais difícil, né? Passar no vestibular do Parque de Carvalho era uma espécie de proeza que as pessoas faziam. Eu passei até em segundo lugar. E foi muito bom. O curso também no Parque de Carvalho foi efetivamente muito bom. Ele tinha um padrão de ensino tão bom, só para você ter uma ideia, que quando eu passei os 7 anos do curso secundário, né, no Parque de Carvalho, e quando nós saímos dali para a faculdade, fazer o vestibular, das 26 pessoas aprovadas no vestibular, pouca gente naquela época, né, 14 eram da minha turma no Parque de Carvalho. Entende? Ou seja, um percentual altíssimo, saindo de uma única turma de um colégio. Então o Parque de Carvalho era um formador de conhecimento. Quando você cursou o Parque de Carvalho? De quando a quando? De 1954 a 1960. E nesse momento aí, você já entra em contato com o movimento? Não, nesse momento Não. Eu tinha um contato já no final lá no curso clássico do Parque de Carvalho. Aí sim, é exatamente o momento em que começa o processo de conscientização política do jovem. Entendeu? É quando ele está no chamado curso colegial, que era, naquela época, ou científico ou clássico, e que hoje em dia é o primeiro, segundo e terceiro ano do curso médio. Do ensino médio. Então, exatamente nesse período que se fazia a formação da cabeça dos alunos, é que eles começavam a observar a cena política, sem compreender muito. É muito difícil para um jovem... Até você entrar na universidade, tu não tem grandes participações. Não. É muito difícil você compreender a cena política. Eu tinha um pai que era um homem esclarecido, era um homem de posições muito avançadas naquele momento. Ele era uma pessoa culta, mas dentro da incultura dele. Por quê? Porque ele não teve uma formação escolar, acadêmica, nada disso, né? Ele foi um autodidata, uma pessoa que se fez sozinho, era um trabalhador, né? Um homem que trabalhava. Meu pai era exatamente isso, um homem que trabalhava, né? E ele lia, gostava de ler, pouca leitura, mas uma leitura muito selecionada, muito direcionada. Ele era um homem de era um homem de boas ideias, um homem que procurava caminhos, um homem que tinha ideias esclarecidas a respeito do problema social. Então ele nunca lhe tolheu? Não, pelo contrário, o meu pai representou uma fonte de informação política para mim. Realmente o meu pai me iniciou na compreensão dos processos políticos da terra, certo? Eu lia, por quê? Meu pai lia um jornal chamado Novos Rumos, que era um jornal do Partido Comunista naquela época, embora ele não fosse comunista, mas ele era uma pessoa que ele tinha uma assinatura desse jornal, né? Então eu acabava lendo esse jornal. E no final da década de 50, havia um movimento nacionalista muito forte no país. Que era como se podia classificar naquele momento, em vez de você... o nacionalismo era combatido como se fosse uma força do mal, né? A Revolução Cubana, nessa tua geração, nessa tua turma, lá no Partido ela só foi percebida quando realmente ela foi nos últimos momentos. Praticamente quando o Fidel e o pessoal da Sierra Maestra desceu e tomou o poder, foi ali que nós nos apercebemos da existência daquele movimento em Cuba, né?
Agora, é evidente que aquilo foi irradiador, aquilo ali foi uma coisa, uma chama, a coisa que nos chamou muita atenção e era a nossa cabeça se fazendo no processo. Quando você entra na universidade, 60, quem era a tua turma que a gente pode destacar hoje? Olha, quando eu entrei lá, eu já encontrei o Ronaldo Barata, que era um ano mais adiantado que eu, Jesus Paz Loredo, né? Também um ano dessa mesma turma, né? Leonilde Silva, enfim, tinha uma turma. Encontrei Paulo Clautal já lá na faculdade. E a minha turma era uma turma que era aquela turma do Paz de Carvalho, éramos eu, o Seráfico, José Seráfico de Assis de Carvalho, Inocêncio Mártires Coelho, que um dia viria a ser procurador-geral da República, fez uma carreira como profissional de direito muito bem sucedido. E Maria Diva Barata, né? Rosa Portugal, enfim, era uma Félix Oliveira. Félix Oliveira foi uma pessoa muito importante naquele momento, porque ele era uma liderança que se fazia para a constituição de uma esquerda não comunista naquele momento. Havia um grande problema que era o seguinte: na constituição das tendências naquele momento, você tinha o Partido Comunista e você tinha depois uma faixa muito difusa em que se misturavam os chamados independentes, né? E depois ali se constituiu, a partir do movimento da Juventude Universitária Católica, se constituiu a Ação Popular. Quando você entrou na universidade, então a AP não estava ainda era o grupão? Exatamente, era o grupão que depois se transformou na AP. Uhum. Era o grupão que depois se transformou na AP. O que era o grupão? Era a reunião de pessoas que tinham uma tendência de esquerda, mas não pertenciam ao Partido Comunista Brasileiro. E o que definia vocês era a questão da religião, da fé cristã? Exatamente. Por quê? Porque naquele momento se caracterizava o seguinte: uma pessoa, para ser comunista, tinha que ser completamente comunista, tinha que ser, portanto, materialista, havia o materialismo histórico, né? E então, normalmente, a pessoa tinha ou era ateu ou tinha um comportamento ateu. Só que a gente tinha formação religiosa e não comungávamos daquilo. E aquilo tolhia a gente de participar de um movimento à esquerda. O grupão, e mais tarde a Ação Popular, foi exatamente a abertura para essa possibilidade. Entendeu? E o Félix é muito importante, né? E neste processo o Félix foi muito importante, porque ele foi uma liderança efetiva para a formação da Ação Popular aqui no Pará. Em 64 ele está onde, Pedro? Em 64? Ele foi incomodado? Não. Ele estava fazendo o quê? Eu não sei o que aconteceu com o Félix. Com o Félix. Eu não sei o que aconteceu com o Félix. Não me lembro. Uhum. Mas o Félix, certo, é gozado isso, né? O Félix, eu não me lembro de ele ter sido preso. Eu acho que ele era uma pessoa muito hábil e muito escorregadia. O Félix. Né? E eu acho que ele conseguiu escapar assim. Como é que tu começa a te envolver nesse movimento pré-64? Exatamente com essas amizades, né? Certo? Eu fui conhecendo essas pessoas, sobretudo dentro da universidade, né? Sobretudo dentro da universidade, as coisas começam a se intercomunicar, né? Quer dizer, outras pessoas foram entrando, pessoas que já estavam na universidade. Aí fui conhecendo outras lideranças, conheci Roberto Cortez, conheci o meu amigo Aurélio Alves do Ó, o Aurélio, o Roberto Cortez, o Isidoro Alves. Vocês participaram daquele movimento da campanha da legalidade? Porque
Você fala um pouquinho, diz que a UAP, né? Sim. Participou da cadeia da legalidade. Da cadeia da legalidade, sim. Sim. Sim, mas é um movimento anterior Isso, é 61. Anterior Mas tu já é aluno do curso. Como é que foi? Comecei. Comecei. Como é que foi mas isso isso são aqui dentro da percepções faculdade? iniciais, né? É. Sim, nós participávamos do diretório acadêmico. Entendeu? Participávamos do diretório acadêmico. Zé Carlos Castro foi outra pessoa também importante nesse processo. E foi outra, era um homem, era católico, certo? Muito ligado à Igreja Católica. E era, digamos, o braço católico dentro. Ele não chegou a pertencer à Ação Popular, mas era uma, como é que se chama? Naquela época a gente chamava... Um articulador? Não, ele era uma pessoa que estava do lado da Ação Popular, sem pertencer à Ação Popular. Tá, era um independente da AP, então. Um independente da AP. Exatamente. E aí, quando você... Como tu chegas? Tu contas, não? Olha, o Zé Carlos foi a aproximação que a gente teve de certas pessoas, como o padre Diomar, né? Com o padre Raul. Todas essas pessoas muito importantes para a conscientização de toda uma parte da juventude naquela época. Certo? E aí, essas coisas são transações de dentro da universidade que devem acontecer hoje em dia, da mesma forma. As pessoas vão se conhecendo, se interinfluenciando, se conhecendo e participando e influindo. Pedro, vocês não acreditavam na possibilidade de um golpe, então? Olha, assim como hoje em dia, naquela época, veja bem, a comparação que eu faço é o seguinte: nós estávamos há 19 anos do fim da ditadura Vargas. Quantos anos nós já estamos hoje do fim da ditadura? Em 85, né? 85 para cá são 15, 25, vai dar 28 anos. 28 anos. Ou seja, nós estamos muito mais distantes do que nós estávamos. Nós não fazíamos a menor ideia do que era uma ditadura, em primeiro lugar. E nem acreditava na possibilidade do golpe mesmo? Não nos passava pela cabeça. E nem sabíamos o que significava isso. Quando tu vai... Não fazíamos ideia do que era um golpe de direita. Não fazíamos ideia o que era um regime militar. Sobretudo uma ditadura militar. Nós não tínhamos passado ainda a experiência da ditadura militar. O que era a ditadura de Getúlio Vargas? Não era uma ditadura militar. Tá? Evidentemente havia uma composição militar dentro da era do Vargas, mas ele era uma liderança civil. Ele era um ditador civil, como foram outros ditadores daquela época da América Latina. Nós não fazíamos ideia e fomos surpreendidos por isso. Nós não sabíamos. Agora, uma coisa, Pedro. Uma coisa é não acreditar, outra coisa é ter... Tu achas que ninguém sabia do golpe aqui? Não. Ninguém sabia. Nem o próprio PS Isso, não articulou. na minha, quando eu pergunto, não sabia? Na ninguém minha avaliação. Articulou o golpe não. aqui. Não. O golpe foi articulado, naturalmente, pelas Forças Armadas, né? Mas pelo pessoal não das políticos. Forças Armadas. Não. Não. O PSD aqui Os também... políticos, vamos começar o jogo assim. Os políticos no Pará sempre foram desimportantes. Sempre foram desimportantes. Os políticos, naquele momento, foram absolutamente desconsiderados. No momento em que eles tiveram que dar um peteleco no Aurélio do Carmo, eles deram um peteleco no Aurélio do Carmo. É uma boa pessoa, é uma pessoa muito legal. Eu tive uma amizade com o Aurélio do Carmo, muito boa depois disso. Conheci o Aurélio do Carmo no Rio de Janeiro, a gente frequentou a casa dele, ele morava na Domingos Ferreira, que foi a rua onde eu morei.
e assisti a Copa do Mundo lá, em 1970. Assisti a Copa do Mundo lá, na casa, no apartamento da Aurélia, aquelas partidas. Né? E como tu faz hoje o balanço do comício do dia 13 de março, que você participou? Comício do dia 13 de março. Nós estávamos ali, olha, as coisas estavam acontecendo, Só mais estavam uma em coisa. Quem ebulição. foi a delegação daqui? Foi uma grande delegação para esse comício? Não, Não. não era uma delegação. Eu estava lá, Sim, sim. junto com Mori, que era um paraense. Paraense, eu acho que o Mori nem era paraense. Eu sei que depois vai ser o reitor da UNB. Lauro Mori, que Lauro era Mori, aluno da Química. aluno da Química. E eu acho que ele era até acriano, talvez. Lauro Mori, um quadro muito bom. E ele foi, então, secretário, se não me engano, da UNE. Tá? Então, ele, Serra, um cara chamado, Marcelo Cerqueira, um cara chamado Duarte Pacheco Pereira. Nós estávamos nas imediações do comício ali, esperando o seguinte, nós estávamos dando um tempo em que, enquanto se desenrolavam os discursos, para que o Serra não fosse, porque se o Serra se aproximasse naquele momento do palanque, ele imediatamente seria colocado para falar lá. Quanto mais perto ele falasse do discurso do presidente, melhor. Ou seja, estavam dando um tempo para que o discurso do Serra fosse mais importante naquele processo. Então nós estávamos ali no miolo do comício. Agora, eu confesso a você o seguinte, eu não tinha a medida, eu confesso que não tinha a medida da iminência dos acontecimentos que aquele comício representava. Desencadeou, né? Aquele comício foi um momento paradigmático, foi um momento, um antes e depois do comício, né? A partir dali, do dia 13, aquelas coisas começaram a se precipitar. Começaram a se precipitar. Depois daquilo, nós voltamos para Belém, tivemos um encontro em Manaus, entre o dia 13 e o dia 30. No dia 28 de março, por exemplo, eu estava em Manaus. Naquele ano, eu só me lembrei do meu aniversário no dia seguinte. No avião de volta de Manaus, no dia 29, eu parei de repente, tinha um companheiro do meu lado, dormindo no avião, e eu parei de repente e disse, eu fiz aniversário ontem. Nem me lembrei. Podíamos ter feito uma farra ontem. E as lideranças... naquele momento que nós estávamos... Estou dançando entre duas cidades, né, 3 cidades, né, entre o Rio de Janeiro, Manaus e Belém. Houve um momento em que no Rio de Janeiro nós nos deslocamos para Niterói, onde havia um evento do movimento estudantil. Se você me perguntar qual foi esse evento, não me lembro. Nós fomos, eu me lembro claramente disso, porque nós fomos eu, o Serra e o Duarte Pacheco Pereira num carro para Niterói. Fomos à noite, viajando. Podíamos ter ido de barco, não. O pessoal preferiu ir de carro, nós fomos de carro. Íamos eu, o Serra e o Duarte Pacheco Pereira. E aí fomos lá e participamos lá do acontecimento, não me lembro de nada. Depois voltamos para Belém, participamos também desse evento em Manaus. Tudo era o movimento estudantil em atividade naquele momento, já percebendo, evidentemente, né, as principais lideranças do movimento estudantil. Claro que
que estavam percebendo o que estava acontecendo, certo? Que nós estávamos num momento importante da história do Brasil naquele momento. Aí voltamos para Belém, onde haveria Seminário. primeiro o Seminário Latino-Americano de Reforma do Ensino Superior, certo? Cuja sessão de abertura eu presidi, que terminou ali. E aquilo foi no dia 30, né? Dia 30. No dia seguinte, participamos de Assembleias Gerais lá Nas faculdades. nas faculdades, né? Em diversas faculdades. Mas o jornal noticia também que teve uma reunião sua com o governador em exercício para pedir segurança para o seminário continuar. E também noticia, porque não está no teu relato, que tem uma reunião na UAP que o Zé Carlos Castro oferece à Faculdade de Medicina para o seminário continuar. E também noticia que o governo vai colocar a polícia, e tem uma foto, inclusive, para guardar o UAP, que é uma ironia, né? Uma ironia. Tudo era mentira, né? Tudo era uma mentira. Pois é, isso que eu queria. Na verdade, a polícia estava vigiando o UAP. Isso. A gente, de longe, percebia aqueles investigadores que ninguém reconhecia, porque eles estavam vestidos com o quê? Com um paletó escuro, uma calça escura. Ou seja, estavam uniformizados de investigadores, passeando ali na rua como se ninguém reconhecesse. Era muito gozado isso, né? Os caras uniformizados de investigador, né? Com aqueles paletós surrados, horrorosos, e passeando ali, olhando o que estava acontecendo. Aí depois, nós fomos surpreendidos pela invasão no UAP, com a tropa lá comandada Mas pelo teve essas reuniões Peixaburi. mesmo antes da invasão, entre o empastelamento do seminário? Né? A gente fez, uma dessas Assembleias Gerais foi na Faculdade de Ciências Agrárias, Uhum. tá? Aí onde é hoje em dia o UFRA agora. UFRA, agora. Uhum. E ali depois a gente começou a perceber que havia divisões, que havia uma direita dentro do movimento estudantil funcionando. Tanto havia que foi essa direita que invadiu a sessão de abertura do SLARDES. O SLARDES, que é o Sim, seminário. então, esses meninos que invadiram, então eles já eram o resultado dessa organização ou eles foram apanhados assim? Eles eram pelos comandados, militares? eram articulados, comandados, uma palavra talvez muito carregada, mas eles eram articulados pelo Passarinho, representavam uma liderança, Jabas Tu Passarinho. acha que já estava o Passarinho por trás? Sim, com certeza. Que o via Jabas laços Passarinho familiares. era uma liderança da direita, Sim. naquele momento aqui. E ele articulava os filhos via laços familiares. Toda aquela turma, tinha um monte de jovenzinhos ali, inclusive o Paulo Chaves Fernandes. Sim. Paulo Chaves era um garoto de 17 anos. Se relata. Eu estou mais interessada no Mickey. No Mickey Lobato? Porque tu dizes lá que depois tu... Mais Como tarde, ele responde mais tarde eu isso? viria a saber, já depois de morto, infelizmente, né, que o Mickey foi um cara que tinha mudado de posição. Olha só, o Mickey, para mim, era uma figura truculenta, que entrou naquele, berrando palavrões, o naquela Mickey sessão de abertura. é o irmão da Zinda, né? Que depois veio a ser a esposa Exatamente. do vice, que foi vice, né? E Delgado. Delgado. Do Delgado. E quando tu voltaste a encontrar com ele depois que tu Não relata? encontrei depois, não viria nunca mais a encontrar. Que a esposa dele era muito amiga da tua esposa. Ele nunca comentou nada disso contigo? Ou vocês nunca não relato isso, não. Relato isso? Diz no que a esposa de quem? Que a esposa dele se tornou amiga da tua esposa, que vocês conversavam. Não. Não. Eu acho que há alguma confusão aí. Porque eu não voltei a falar com o Mickey Lobato. Gostaria muito de ter... isso tivesse acontecido, mas isso não aconteceu. Por quê? Claro, é muito bom a gente ver as pessoas mudando, né? A vida é um processo dialético, né? Todo. A cabeça da gente vai mudando ao longo dela,
certo? A gente vai tendo percepções e a gente vai mudando. A gente, graças a Deus, a gente vai mudando, né? Isso para quem acredita em Deus aqui. Se você não acreditar em... Isso é uma simples expressão. Depois da tua prisão, quando tu voltas, tu sentisse... Qual foi o sentimento que tu tivesses, assim, de dentro da universidade? Tu sentisse, assim, olha, muitas solidariedades ou muita rejeição, até concluir o curso? Até concluir o curso. O que havia... Ou seja, o que tinha mudado na universidade com o golpe? Naquele ano mesmo? Olha, é a primeira vez que alguém me faz essa pergunta e, portanto, eu estou começando a fazer essa reflexão a partir daqui. Certo. Havia de tudo, né? Certo? Na universidade, como em Belém, a gente encontrava de tudo. Desde apoios, desde solidariedade, até a traição, até a covardia, olha, as posições de Belém, em geral, eram vergonhosas, né? A gente tinha amigos que se solidavam com a gente, mas essa solidariedade, a gente já sabia por quê? Porque eram as pessoas que a gente já esperava dessas pessoas, essa solidariedade. Mas havia pessoas que se afastaram da gente, mesmo. É preciso compreender que, por exemplo, os políticos paraenses, os políticos que faziam a política tradicional, todos apoiaram a ditadura, todos apoiaram aquele movimento que eles chamavam de revolução. Inclusive com notas, né? O Moura Carvalho soltar notas. Todos eles. A gente não tem que ter nota. nenhum tipo de piedade, a gente não tem que ter nenhum tipo de consideração por isso. E, evidentemente, o Aurélio não deixou de ser uma boa pessoa por isso, mas o Aurélio também, certo? Era uma pessoa que, se aquele movimento tivesse facilitado as coisas para ele estaria do lado. Olha, a imprensa foi de uma vergonha, né? A imprensa paraense, que continua sendo uma vergonha até hoje, ela, naquele momento, sobretudo, foi uma vergonha total, certo? É só você ver as manchetes naquele momento, a zombaria com que os jornais trataram a invasão da UAP, como se a gente fosse um monte de coelho correndo assustado ali. Era uma zombaria que faziam da gente. A montagem do cartaz que é publicada no... Não, aquilo tudo foi falsificação, aquilo tudo não existiu, né? Foi uma montagem. Aqueles imprimiram aquele cartaz e tentaram atribuir, com a foice e o martelo, tentaram atribuir a gente aquilo. Aquilo é um absurdo, mas aí já é a direita agindo. A direita misturada com os militares naquele momento. Entendeu? É vergonhoso, entende? Belém, esse lado de Belém, é uma coisa vergonhosa. Porque houve muita covardia. Houve amigos do meu pai que se afastaram dele. Houve amigos do meu pai que acharam ótimo que eu tivesse sido preso. Amigos do meu pai. Ou seja, uma atitude pequena, uma atitude sem solidariedade, uma atitude covarde, uma atitude... Esses amigos é melhor a gente conhecer para se afastar deles. Porque isso faz parte da natureza humana, não é? Existem pessoas assim. E ao longo da vida a gente vai conhecendo pessoas que são boas. Às vezes, mas ao contrário também, há pessoas que surpreendem a gente. Há pessoas que são capazes de nos acolher de onde menos se espera, é daí que sai. Não é aquela frase do Barão de Itaré, não, que é daí mesmo que não sai nada. Não, muitas vezes a gente é surpreendido é o caráter das pessoas, né? E a gente vai encontrando mau caráter ao longo da vida. E ali naquele momento havia havia pessoas que a gente ia andando por uma rua, lá adiante a gente percebia a pessoa,
passando por outra calçada para não cruzar com a gente. Caráter, né? Isso é caráter, mas isso faz parte do gênero humano, né? São coisas que acontecem. Mas isso é o lado pessoal desse processo. O que interessa é o lado político desse processo. O lado político é o seguinte: nós conhecemos como se instala uma ditadura. Certo? Seria importante a gente transmitir isso para o jovem de hoje. Percebam como é que se instala uma ditadura. Ditadura é quando você começa a concordar com as ações da direita. Quando você começa a concordar de que o protesto, a participação política, é coisa. Felizmente, acabou a Guerra Fria, então isso é coisa de comunista, acabou também. Isso é coisa de comunista. Só em cabeças muito bárbaras é que ainda existe isso, né? Eu acredito. Certo? Isso é coisa de comunista. Pedro, tu também vais preso lá pro que hoje é as 11 Janelas, não é isso? Sim. E o que tu acha daquele local ter agora essa referência? É diferente, né? Hoje em dia é uma coisa completamente diferente. Naquele momento era um lugar sombrio. Era um lugar sombrio. O que é que eu fui ali? Eu fui jogado num calabouço. De largas paredes centenárias do século, sei lá, XVIII. Não é isso? Foi a minha primeira prisão. Eu fui jogado ali num calabouço. Tu não chegas aí para Cotijuba, não? Não. Eu fiquei todo o tempo na 5ª Companhia. Na 5ª Companhia. Que é a Casa das 11 Janelas hoje. Fiquei todo o tempo ali. Eles fizeram, como eu era oficial da reserva, eles fizeram uma cela especial para mim. Esta cela era a enfermaria do quartel. Tinha uma cruz na porta, era uma porta branca, né? Em cujos vidros, que tinha um vidro, tinha uma cruz vermelha. Então colocaram uma cama ali e eu fiquei naquela. E depois de uma segunda cama, o Itair Silva passou durante uma semana por aquele aposento também, já no final da minha prisão. Eu passei quase 60 dias preso ali. Quando tu sais, tu é escolhido o representante da turma, né? O orador. Depois disso, sim. Depois disso, porque eu voltei para a faculdade. Olha, por exemplo, a faculdade. Eles foram extremamente, na faculdade e na Justiça do Trabalho, onde eu trabalhava, eles foram extremamente compreensivos. Solidários. Não me cobraram nada, não me deram falta, não tiraram o meu salário, nada disso. Eu fui pago na Justiça do Trabalho, não me descontaram um dia sequer de trabalho. Eu fui pago tudo que tinha que ser pago, tudo certinho. E o presidente era quem? Naquele momento, Aloysio Chaves. Era o presidente da Justiça do Trabalho. Do Tribunal do Trabalho, certo? Depois foi o Orlando Costa. Enfim, a própria diretoria da Faculdade de Direito foi também extremamente compreensiva. A diretoria da Faculdade de Direito... Tu respondeste Não houve problema nenhum, eu continuei meu curso tranquilamente. Pedro, tu respondeste aquele inquérito, aquelas instalações daqueles IPIs? Sim, porque aquilo era uma obrigação deles, né? Então tinha... da universidade. Tinha. Também houve comportamentos muito bons. Agora, na minha prisão... No dia da minha prisão, eu assisti cenas vergonhosas, né? Dentro do quartel-general da 8ª Região, que foi na Praça da Bandeira, junto do Paz de Carvalho. Eu fui preso naquele dia e fui levado para lá. Quando eu cheguei lá, eu encontrei Juscelino Brasil e Humberto Costa, que foram junto comigo. Não sei se tinha mais alguém, mas estávamos nós naquele cercado de oficiais e autoridades.
Estava lá o vice-governador, que era o Nilton Miranda, né? Estava o Cocó, né? Como é que chama? Esse cara que tem ali naquela foto, que vem do lado direito ali. Uhum. Como é que chama? Né? Clóvis. Clóvis Morarrego, que é um pulha. Uhum. Era um pulha. E eu encontrei essas figuras lá, mas aí tinha também o almirante comandante do 4º Distrito Naval, tinha o brigadeiro comandante da base aérea de Belém, estavam tudo lá. E aí houve discursos lá. E um discurso foi do Cocó, né? Eu acho que era Cocó, esse é o apelido dele, né? Clóvis Morarrego. E aí fez um discurso, mas o discurso baba-ovo. Um discurso baba-ovo. Uma coisa vergonhosa, uma coisa nojenta. Muito bem. Mas aí a gente tem que compreender o processo, né? A gente tem que compreender o processo. As coisas são menores em Belém e continuam menores em Belém. Os nossos políticos não sabem defender o nosso Estado. Eu não salvo a cara de ninguém. Não sabem defender, nunca souberam defender os interesses do nosso Estado. Nunca tiveram força, nunca se uniram. Pedro, e depois disso tu não tivesse mais nenhuma atividade assim mais política, resolveste terminar o curso e ser advogado? Exatamente. Aí depois, como eu não consegui me encaminhar, eu fui advogado, quando eu era funcionário da Justiça do Trabalho, quando eu me formei, eu disse, olha, eu era oficial judiciário, é incompatível eu ser formado em Direito e estar aqui atendendo advogados. Então o que eu fiz? Pedi exoneração para não ganhar nada. Naquela época, o salário na Justiça do Trabalho era um bom salário, era uma boa remuneração. Então eu por sabedoria ou não, eu pedi exoneração para ganhar 0. E fui ser advogado. Passei 4 anos atuando, sobretudo na Justiça do Trabalho. Eu era um bom advogado trabalhista. Bom, até certo ponto. Eu podia ter sido, hoje em dia, acho que eu podia ter sido. No escritório? Do Cléo Bernardo. Né? Eu fui para o escritório Cléo Bernardo. Que também foi perseguido, né, Pedro? O Cléo Bernardo ele fazia parte do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Ele era um líder de esquerda, mas muito romântico, né? Extremamente romântico. O Cléo Bernardo era um grande orador, uma figura carismática, mas muito carismática, um homem bonito, alto, uma cabeleira branca ao vento, abundante, vermelho e capaz de fazer discursos empolgantes. Assim. E ele acolheu vocês com que intenção? Era só pura solidariedade? O quê? Não, você não, eu. Não, ele não acolheu mais alguém no escritório? Só você? Eu. Tá. Eu era o sócio dele no escritório. Foi isso. E aí fiquei lá durante 4 anos, ao fim dos quais eu comecei a perceber de que eu não sabia caminhar bem naquelas vias do fórum. Eu não sabia subornar. Eu era inábil para subornar. E quem não suborna não abre certas portas. Ou seja, subornar, você tem que fazer isso, às vezes, para defender um cliente, para defender o interesse de um cliente, para fazer um processo continuar, para ver o processo não travar. Fazer o processo andar, né? Fazer Não o morrer na processo andar. gaveta. E eu não tinha coragem de subornar. Né? Não, eu tinha uma pureza que não me permitia isso aí. Aí
como eu gostava de escrever, eu tinha escrito já uns artigos para jornal, etc., tinha uma coluna no Liberal. O Rômulo Elano abriu uma coluna, eu podia ser um jornalista depois. Se fosse bom nisso, realmente, eu teria sido um jornalista. Me deu uma coluna, chamava 7 em 2. E como tu viste isso? Como é que ele te dá uma coluna, tu que tinha sido preso, respondido a Isso inquérito? já Como é que tu vê essa ação Pois é, né? do Rômulo São hoje? essas coisas da vida. Eu acho extraordinário, né? Eu acho bacana isso. Uhum. Porque, na verdade, é o seguinte, isso aconteceu em toda a imprensa brasileira. Né? Olha, cuide dos seus comunistas, que dos meus comunistas cuido eu. Parece que foi o Roberto Marinho que disse isso, para um general. Cuide dos seus comunistas, que dos meus comunistas cuido eu. Não se meta. Uhum. Entendeu? Então, havia essa atitude, mas essa atitude era uma atitude também de troca. Não era só de tolerância. Uhum. Era uma atitude de troca. Por quê? Porque os jornalistas, os que comandavam os jornais, os veículos de comunicação naquele momento, eles sabiam que a inteligência também estava do lado esquerdo, entendeu? E que aquelas pessoas que estavam ali perseguidas naquele momento eram pessoas preciosas porque sabiam escrever. Ali estavam excelentes profissionais, né? Ou em formação ou já formados. E eram pessoas necessárias a fazer um jornal bem. Então eu acredito que o Rômulo percebeu isso. E nesse nível, as amizades, por exemplo, eu acho que quem me levou para o Rômulo foi o Cléo Bernardo, que era amigo do Rômulo. Uhum. Entendeu? Foi, com certeza, isso. E aí, eu era advogado no escritório. Era bem em frente, nós estávamos lá no Antônio Velho, né? E em frente ficava a redação do Liberal. E nós íamos para lá no fim do dia conversar, bater papo. Eu era o mais jovem da turma, né? Isso antes de 68? Isso antes de 68. 68 tu não estava mais em Belém? Ou ainda Não, tava? estava. Em 68, aconteceu uma coisa fundamental na minha vida no mês de maio de 68. As coisas acontecem muito com um 8 pelo meio na minha vida, sabe? Eu nasci no dia 28, por exemplo, certo? E em 1968, eu fui trabalhar como redator numa agência de publicidade, em maio de 68. Então vamos voltar um pouquinho. No teu relato, tu dizes que tu pergunta ao doutor Aloísio se você passa no concurso, se você ia ser... Foi um dos momentos de... E ele diz não. Ou de desilusão ou de conscientização. Aquilo eu percebi que eu não tinha caminho na área do direito. Porque ia se fazer um concurso na Justiça do Trabalho. Como eu fui um aluno nota 10 em Direito do Trabalho. Nunca tirei nenhuma nota que não fosse 10 em Direito do Trabalho. E então eu achava que eu ia tranquilamente ser bem sucedido num concurso para juiz do trabalho. E comecei a me preparar, reuni minha documentação, fui até São Paulo fazer um teste psicológico. E como tu analisa essa postura do Aloísio? O Aloísio, quando eu voltei para Belém, em 83, me dei muito bem com o Aloísio Chaves. Tomamos uísque juntos. Foi uma beleza. As pessoas são assim. Mas por que ele disse que não? Não, ele foi franco comigo. Ele era o presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Eu cheguei com ele, doutor Aloísio, vocês estão fazendo um concurso aí para juiz do trabalho. Eu estou me preparando, eu sei que eu posso passar. E posso passar bem classificado. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. O senhor acha que, passando e sendo bem classificado, e responda com toda sinceridade, o senhor acha que eu vou ser nomeado? A nomeação era do presidente da República.
Não era dele? Não, era do presidente da República. O senhor acha que eu vou ser nomeado? Ele olhou para mim e disse, não. Agradeço a ele, né? Ele foi extremamente sincero. Naquele momento eu podia ter tomado duas atitudes. Ou continuava e fazia o concurso, teria sido talvez melhor, mas isso na minha visão de hoje, e não na visão daquela época. Teria sido melhor talvez porque eu adquiriria um direito. Sim. E esse direito eu podia cobrar no futuro. Mas Sim. só que eu não raciocinei assim naquele momento. Sim, sim, como muita gente cobrou, né? Muita gente cobrou. Depois da anistia. É uma mão na roda, né? Você pega uma grana firme. Só que eu não fazia esse cálculo naquela época, de jeito nenhum, nem pensava nisso. Simplesmente pensava na vida, começar a vida começando e eu com a responsabilidade de encarar a vida. Aí fui embora. Aí decidi assumir uma outra profissão. Aí comecei a trabalhar em publicidade. E depois fui embora para o Rio de Janeiro, assim, no final de 69 eu decidi ir embora, já casado, casei em fim de 68 eu casei. Com 1 ano de casado, eu perguntei à minha mãe, você topa ir embora para São Paulo? Topo. Bom, aonde que nós decidimos isso? No banheiro. No banheiro a gente decide muita coisa. Eu já decidi muita campanha no banheiro. Né? Então, essa experiência, tomando banho debaixo de chuveiro. Essa experiência de 64, a tua prisão, marcou, né? Porque te deu depois... Foi fundamental rumo, na minha vida, foi fundamental na minha vida. Toda essa experiência é fundamental, né? Chegando no Rio... Para todos nós, né? E chegando no Rio, tu se tornaste um democrata, não foste mais... Não, a partir daí a gente começa a absorver tudo, né? Não, eu participava politicamente. Eu fiz a campanha do Miro, por exemplo, no Rio de Janeiro. Ajudei a fazer a campanha do Miro. Mas já em 82, Miro Teixeira. Miro Teixeira. Em 82. Como ajudei a fazer a campanha do Jada, de lá para cá. De 82. Por quê? Eu lembro disso. Porque era importante o PMDB ganhar aquelas eleições. E aí a gente estava lá no meio. Né? Miro Teixeira contra o Brizola, veja só. Interessante, não é isso? E o Brizola ganha. E o Brizola ganhou. Brizola na cabeça. Né? Brizola na cabeça e no coração da pessoa. Né? Na cabeça e no coração. Foi uma coisa avassaladora, era impossível ganhar. Porque aquela coisa foi crescendo de uma maneira que você precisava ver como aquela coisa foi um rastilho. A candidatura do Brizola foi um rastilho que foi pegando assim as pessoas. E eu ficava alucinado. Eu dizia, mas meu Deus, porque eu achava que eu tinha todas as razões do mundo para votar no Miro. E vendo as pessoas, eu não, Pedro, sinto muito. Vou votar no Brizola. E assim foi. A candidatura do Brizola cresceu como uma fagulha. Foi um negócio fantástico. Maravilhoso. Bom. Professor. E aí depois a gente volta, a vida continua e a gente tem... Qual foi o principal... Eu falo aí nesse livro que a melhor coisa que a gente aprendeu ao lutar pela volta das liberdades democráticas, pela volta do Estado de Direito, foi a respeitar o Estado de Direito e a respeitar a liberdade democrática. Hoje em dia, eu não posso admitir uma ditadura hoje em dia, de forma nenhuma, nem uma ditadura de esquerda. Nem uma ditadura de esquerda. Ou seja, o aprendizado e o valor da iniciativa, da livre iniciativa, quando a gente compreende a livre iniciativa como a liberdade do conhecimento, como a liberdade de você empreender, como a liberdade de você criar coisas sem amarras, sem ninguém te proibindo de fazer isso. Você podendo crescer se você tiver talento para crescer. E você não crescendo no processo se você não tivesse talento para crescer. Isso é normal. Isso é absolutamente normal. Isso faz parte do jogo de toda a vida durante toda a história da humanidade. A minha vida não teria sido o que foi sem a participação de uma pessoa muito importante chamada Vitória Lúcia de Carvalho Hasselmann, depois
Vitória Lúcia Galvão, Hasselmann Galvão de Lima, que morreu depois de 11 anos de inenarráveis sofrimentos. Morreu no dia 15 de fevereiro deste ano. Deste ano.